Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Topíssima. Os capítulos vão ao ar do dia 9 a 13 de agosto. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Topíssima. No capítulo 139, Sofia sai do quarto e se depara com Pedro. Ele a faz de refém. Revoltado, Pedro manda Edevaldo amarrar Andréia. Inês chega do local e também é ameaçada pelo policial. André chega com Ayrton em um terreno baldio. Graça liga para Edevaldo e fica desconfiada. Pedro troca tiros com o marido de Inês e foge. Sofia liga para Graça e avisa que Pedro já sabe de tudo. Antônio persegue Pedro. O vilão tenta atropelar o taxista e foge. Pedro tenta ligar para Taylor, mas não consegue. O mendigo vê um cartaz oferecendo recompensa por trombada e decide levá-lo para sua casa. Sofia reencontra Antônio. Beatriz vai até a delegacia para falar com Paulo Roberto. Mão de Vaca vai buscar Minha Flor no hospital e revela a verdade sobre seu pai. Pedro chega a um hangar e mostra seu distintivo. Ele exige um helicóptero. No capítulo 140, Pedro exige a aeronave e não consegue falar com Taylor no telefone. André é avisado sobre a presença do vilão no hangar. Pedro estranha o comportamento do piloto do hangar e o obriga a entrar no helicóptero. André descobre que o policial roubou a aeronave. O mendigo leva a trombada até a República. Pedro obriga o piloto a permanecer voando. Graça e André os perseguem em outro helicóptero. Carlos sugere que Sofia aproveite para fugir. Os estudantes explodem de felicidade ao reencontrarem o cachorro trombada. Antônio pede para Sofia não fugir e eles se beijam. Inês vê as imagens de perseguição pela televisão e torce contra Pedro. Lima visita Sofia, mas ela avisa que não quer mais nada com ele. Agradecido, Dagoberto convida o mendigo para morar na República. Lima tenta argumentar com Sofia, mas ela se mostra decidida e diz estar tudo terminado entre eles. A herdeira do grupo Alencar se declara para Antônio. Angélica tenta disfarçar o incômodo. Madalena e Zeca assistem à perseguição na televisão e percebem que o helicóptero de Pedro está quase caindo no mar. O vilão ameaça o piloto da aeronave. Mão de Vaca chega na República e vê a perseguição pela TV. Diante de Sofia, Angélica finge torcer contra Pedro. O helicóptero cai no mar, mas Pedro não é visto. O piloto é encontrado e André pula na água para perseguir o vilão. O delegado consegue alcançar Pedro e eles lutam no mar. André leva melhor e o traficante é detido. Inês comemora. Sofia estranha o comportamento de Angélica. Dagoberto tenta apoiar Mão de Vaca. André sorri satisfeito diante de Pedro detido. Preocupada com a segurança de Jade, Thaís avisa que chegou a hora da menina deixar o país. No capítulo 141, Thaís convence Jade a deixar André. Pedro descobre que Taylor morreu. André descobre que Thaís está levando Jade para o aeroporto. Graça é abordada pelos jornalistas. André consegue alcançar o carro de Jade, mas a menina diz que quer ir para a Europa com a mãe. Mão de Vaca diz que quer ver Pedro na delegacia. O mendigo feliz ao poder comer na República. Sofia se lembra da noite em que foi drogada. Lima vai até a delegacia. Angélica tenta tirar a ideia da cabeça de Sofia, mas não consegue. A milionária pede para a secretária ligar para Lima na sua frente.
Sem alternativa, Angélica liga para ele e Sofia acaba descobrindo que eles a drogaram junto, a mando de Paulo Roberto. Angélica foge. Pedro é conduzido para a delegacia. O mendigo escuta os estudantes desconfiando dele e se sente ofendido. Ele deixa a República. Fernando se lembra de Jandira. Lima toma coragem e entra na delegacia. Pedro é recebido por Edevaldo. Graça lamenta a partida de Jade. Bruno e Paulo Roberto se surpreendem ao verem Pedro chegando na cela. Lima confessa ter drogado Sofia a mando de Paulo Roberto. Com a prisão de Pedro, Edson é perseguido pelos bandidos na prisão. Ele tenta pedir a ajuda a Vitor, mas continua sendo ameaçado. No capítulo 142, Vitor tenta salvar a vida de Edson e oferece dinheiro aos outros bandidos. Bruno ri de Paulo Roberto e Pedro na prisão. Os bandidos não aceitam a proposta de Vitor e espancam Edson. Graça avisa André sobre a confissão de Lima. Edson morre nos braços de Vitor. Andréia se recusa a falar com Fernando. Madalena intervém e se desculpa com a menina. Ela diz que Fernando a ama. André termina de ouvir Lima e o conduz até a prisão. Sofia diz que caiu em uma grande cilada. André lamenta a partida de Jade para a Europa. Bruno presencia a conversa entre Lima, Pedro e Paulo Roberto na cela. Mão de Vaca e Dagoberto pedem para verem Pedro. Os estudantes descobrem que Edson foi assassinado na prisão. Pedro ofende Dagoberto e Mão de Vaca e pede para ser levado de volta à cela. Antônio visita Sofia. Beatriz diz não estar triste com a prisão de Paulo Roberto. Os estudantes dizem que precisam encontrar o mendigo. Dagoberto decide dizer a verdade para o sobrinho Mão de Vaca. Ele avisa que é o verdadeiro pai de Andréia. Sofia namora Antônio. Dagoberto se explica para Mão de Vaca e se lembra do passado. Ele recorda de quando atropelou e matou um homem enquanto dirigia bêbado por influência de Lara. Beca surpreende a todos e comemora a morte de seu personagem na novela. Ela se declara para Zumbi e eles se beijam. Sem companheira, Sem Noção se entristece. Rafael pede a mão de Gabriela para Antônio. Andréia diz que é preciso encontrar o mendigo. Sofia recebe uma ligação do advogado informando que os depoimentos sobre a morte de Lara começaram a ser tomados. O recepcionista do hotel é ouvido por André. Angélica também presta depoimento. O garçom do hotel também é ouvido. Depois de colher todos os depoimentos, André diz que Mão de Vaca, Angélica, Bruno, Andréia e Dagoberto são suspeitos pela morte de Lara. Graça também inclui o motorista Walter como suspeito. Dagoberto decide contar a verdade para Andréia, que não reage bem. Inês aconselha e acalma a irmã de Sofia. André diz sentir falta de Jade, mas ressalta que ele quer o melhor para ela. Sem Noção conhece Esmeralda e eles começam a se dar bem. Andréia se entende com Dagoberto. Algum tempo se passa, a obra do restaurante segue firme. Dagoberto cuida de Andréia. Rafael e Gabriela fazem um trabalho na faculdade. Yasmin e Beatriz trabalham juntas. Elizabeth visita Vitor na prisão. Edevaldo e Inês assistem TV com Clementina e Canarinho. Madalena fica satisfeita com a relação entre Andréia e Fernando. André janta com Graça. Sofia tenta observar a obra do restaurante pelo binóculo. No tribunal, o juiz dá início ao julgamento de Sofia. No capítulo 143, o juiz inicia o julgamento de Sofia e começa a ouvir a testemunhas e suspeitos.
Inês fica ansiosa. Angélica depõe contra Sofia. Ela mostra a gravação de Sofia esbravejando contra Lara. Na República, todos são surpreendidos com a chegada do mendigo. O juiz encerra os depoimentos. O mendigo conta que foi encontrado pela família e pede para comprar trombada. Sofia é considerada culpada pelo assassinato de Lara e é condenada à prisão. Antônio fica arrasado. Minha Flor pergunta se Mão de Vaca matou Lara. Marinha diz que a justiça será feita. Mão de Vaca se diz inocente. André fala com Jade por telefone. Sofia chega ao presídio. Andréia diz que quer voltar a morar com Carlos neste momento. Os estudantes falam sobre o noivado. Clementina se preocupa com Sofia. A herdeira do grupo Alencar chora ao entrar na cela. Marinha lamenta a tristeza do filho. Sofia se recusa a comer. Antônio pede para falar com Bruno. Pedro conversa com Paulo Roberto e diz que eles poderão fugir do presídio. Antônio pede para Bruno tentar lembrar mais detalhes sobre a noite do crime. O taxista se prepara para visitar Sofia com Carlos. Na prisão, a herdeira do grupo Alencar descobre que está grávida. Sofia se desespera e diz que não pode ter engravidado de Lima. Antônio e Carlos seguem para o presídio. Diante de André e Edevaldo, Pedro diz que Paulo Roberto não matou Lara. Sofia pede para a diretora do presídio não dizer nada a ninguém sobre a gravidez. A carcereira a chantageia. Sofia chora desesperada. Vitor descobre que será solto e se declara para Elizabeth. André se prepara para transportar Paulo Roberto, Pedro, Lima e Bruno para o presídio. Antônio visita Sofia e estranha o comportamento dela. Paulo Roberto fica furioso ao saber que Pedro contou o que sabia em troca de redução de pena. Sofia pede para falar a sós com Carlos e conta que está grávida de Lima. Marinha, Madalena e Zeca sentem falta de Bruno. André fica satisfeito com o impasse provocado entre Paulo Roberto e Pedro. Carlos sugere que Sofia conte a verdade para Antônio, mas ela se recusa. O taxista estranha a atitude da mulher amada. Yasmin e Beatriz expulsam Angélica da universidade. A carcereira chantageia Sofia. Antônio questiona Carlos. Sofia apanha das detentas na prisão. Antônio descobre que Sofia quer terminar o namoro com ele. Bom, pessoal, essas emoções que virão por aí na novela Topíssima. E agora eu tenho um convite especial para você que curte as novelas bíblicas da Record. Nós sabemos que a Rede Record tem feito novelas bíblicas maravilhosas, mas para criar um contexto e prender a atenção do público, o autor se vê obrigado a colocar personagens e situações que realmente não aconteceram, para assim poder dar um enredo mais interessante. Então às vezes as pessoas deixam no comentário do canal reclamando de algumas coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Então para você que quer conhecer as histórias dos personagens bíblicos conforme estão na Bíblia, nós criamos um canal onde nós partilhamos as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. É o primeiro link aí na descrição do vídeo, então convidamos você a clicar e conhecer as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. Temos certeza que você irá gostar. Espero que tenha gostado do resumo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Ciane Oliveira e com muita alegria eu quero apresentar para você o meu mais novo curso, Bonecas de Pano Lili Festeira. Gente, olha quanta fofurice! Isso, a Lili Festeira, ela acompanha cada data comemorativa. Olha que gracinha, a Lili dançando quadrilha de festinha junina, super fofa, né? E traz também outras trocas de roupa. A Lili, ela acompanha 5 datas comemorativas.
onde cada data ela vem com um modelito super especial. Então ficou curioso para conhecer o nosso curso? Então clica no link aqui embaixo do nosso vídeo e saiba mais.